Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações aí diretamente do campo de batalha para você que está buscando certificações, para você que está buscando ser um profissional disputado e quer realmente ter o conhecimento para estar à frente de grandes projetos no dia a dia. E hoje estou com o JP aí na área. Tudo bom, JP? Tudo beleza, Guilherme? Com você? Show de bola, meu irmão. Tudo bem por aqui também. E vamos lá, cara. Hoje, JP, vamos trazer aí uma dúvida, cara, de um aluno sobre como descobrir o caminho do P-File. Acho que é uma dúvida bem interessante, né? Que envolve aí uma aula de parâmetros de inicialização de uma instância. E para a gente começar, cara, seria até legal a gente dar uma introdução, né, cara? O que é esse SP-File e IP-File, né, JP? Exatamente. A gente tem dois arquivos de configuração de parâmetros, né, de inicialização, é o P-File e o SP-File, né, são os dois arquivos que a gente fala. E o P-File, ele é o arquivo que é exatamente o caso da dúvida do nosso aluno, né, que é o arquivo texto, né, arquivo texto, que é arquivo que você consegue gerar ele e editá-lo, né. E, por outro lado, a gente tem o Server Parameter File, que é o SP-File, que é um arquivo binário. E este é um arquivo que você consegue abri-lo, mas você não consegue editar, pelo menos assim, não vai ser utilizável com a informação que você editar lá dentro, né? Então, a gente tem dois tipos de arquivos de inicialização da instância de banco de dados, e exatamente a dúvida dele é uma dúvida bem bacana, e a gente contempla realmente essa parte de SP-File, de startup da instância, porque às vezes a gente precisa, de fato, realmente mudar, gerar um arquivo P-File, né, para fazer alguma operação, e subir a instância baseado com esse arquivo texto, não com o arquivo binário. E esse arquivo, ele pode ser gerado em qualquer local. E você pode mencionar o local onde você vai fazer o startup da instância baseado nesse arquivo texto, né? Então, aí pode gerar dentro da organização ali, né? Pô, alguém subiu aqui, mas utilizou um P-File, esqueceu de recriar o SP-File, né? O arquivo binário, e a gente não sabe, porque o SP-File, o arquivo binário, né? Ele popula um parâmetro de inicialização chamado SP-File. Então, quando você faz show parameter ou verifica na viola parameter, você consegue ver o valor preenchido e você sabe exatamente onde está o server parameter file, né? O SP-File, o arquivo binário. Já que o P-File, quando você sobe com o P-File, ele não popula esse cara, você startou a instância e você não consegue visualizar de dentro da instância qual foi o arquivo utilizado para startar a instância. Então, pode realmente gerar essa confusão. É comum e é realmente problemático, porque se você não mencionar o caminho, ele vai tentar utilizar os caminhos padrões. E o caminho padrão no ambiente Linux, Oracle Home/DBS. No Windows, Oracle Home/Database. Então, diferentes caminhos, né? Mas esse é o caminho default, é onde que a instância, em tempo de inicialização de startup, é onde que ela busca o arquivo. Então, ela vai buscar primeiro no arquivo, no local default, padrão, que foram esses que eu comentei agora, e lá ele vai buscar dentro do padrão de nome, né? Que é geralmente SP-File, o seed da instância do monte de dados, .ora. E o P-File, né, o parameter file, esse é o primeiro que ele tenta buscar. Se ele não acha o server parameter file, que é o arquivo binário, ele tenta buscar o arquivo texto, que é o P-File, o parameter file. E aí, padrão também é init, o seed da instância, .ora. Então, se ele não acha nenhum desses dois, a instância não starta. E aí, por isso que você menciona o caminho que você quer utilizar daquele P-File que você criou, por exemplo, no /home/oracle, né, que temporariamente ali para poder startar a instância, como backup, né, para fazer uma alteração de parâmetro que você fez lá. É muito comum, tá? Pode acontecer, principalmente quando você faz alteração de parâmetro de memória. Quando a gente sai do ASMM, né, para o AMM, Automatic Memory Management. Quando isso acontece, fatalmente, muitas vezes pode acontecer realmente um problema de parâmetro, você não consegue startar a instância. Então, é importante você ter um backup disso para situações como essa, né? Aliás, quando você for fazer uma alteração de parâmetro, eu recomendo que faça o backup desse cara. Então, quando você utiliza um diretório que não é padrão, e você também vai ter que ficar procurando, né? A instância está startada, e eventualmente você não vai conseguir, se não tiver uma discrepância de informação ali, naquele caminho default, daqueles arquivos que estão lá, né? Seja o P-File
ou seja, o server parameter file, porque, por exemplo, você altera o caminho de um control file, tiver caminho antigo lá, você não starta a instância, vai dar erro, né? Então você precisa modificar, etc. Então, realmente, esse é uma geral, né, do que representa esses arquivos. E, acho que, falando disso tudo, né, a gente mostra realmente como eles são importantes, né? Sem eles, sem estar nos locais corretos, você, por exemplo, não consegue startar esse tanto de banco de dados. E as situações, geralmente acontece isso, são de alguém criar um novo P-File, startar esse tanto de banco de dados com aquele P-File, seja em qualquer localidade que ele consiga ler, né, em qualquer diretório para esse servidor, e aí, num futuro shutdown, vai derrubar a instância, vai tentar subir e você não vai conseguir. E você não sabe onde estava, por exemplo. Muito bom, JP. E nesse assunto especificamente, cara, a gente vê como que isso é importante quando a gente tem vários profissionais administrando um banco de dados, né? Foi um outro DBA que subiu a instância e acabou que ele não subiu com SP-File, subiu com P-File especificamente. E aí, como que eu posso descobrir, né? Eu acho que cai muito agora na dúvida realmente do Fábio, que colocou até aqui embaixo na dúvida de uma aula que você fez, JP, falando que já aconteceu com ele um caso de onde o banco foi startado por outro analista, o qual subiu com um P-File, startup e tal. Dúvida, tem como eu descobrir de onde ele buscou esse P-File? Eu acho que tem duas dicas importantes a serem dadas, né, JP? Eu acho que a primeira é, se a instância está no ar, você consegue criar um prefile from memory, né? Que eu acredito que seja algo interessante. Primeiro, se você não sabe onde está o P-File, dá para você salvar o status atual. Que aí, cara, se realmente tiver algum parâmetrozinho ali que foi alterado, alguma coisa específica para resolver algum problema de startup da instância, você tem, de fato, o último status da instância que estava no ar, né, JP? Eu acho que isso já é um caminho, né, a ser traçado, né? Certeza. Acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, né, nós trabalhamos com banco de dados, eu tenho sempre que, ou quase sempre, ou sempre que possível, conseguir voltar a uma situação anterior, né? Seja através de um backup, ou seja, nesse caso, nosso contexto aqui, conseguir utilizar o cara que está rodando, o parameter file que está rodando. E aí, realmente, como o Guilherme falou, a gente tem essa possibilidade de fazer o create P-File from memory, e create SP-File from memory também, né? Você tem essas duas opções. E aí vai te gerar, né? Ou já o pronto SP-File, ou vai te gerar um P-File na localização que você quiser, ou na default, para você reutilizar e tentar voltar ao ambiente com esse cara, se precisar, né? Então, essa dica é valiosa, porque realmente acontece essas situações em que outra pessoa fez manutenção, startou lá e esqueceu de criar ou recriar o server parameter file, né, o arquivo binário. Então, essa dica é valiosa. E o segundo mecanismo, que é aquele que você não tem informação nenhuma. Como foi feito para subir? Onde esse cara está? Que não existe lugar nenhum, né? E, assim, eu só vou me resguardar para futuramente, não preciso baixar a instância aqui agora, né? Mas eu vou utilizar na sequência. Eu já vou criar vou sobrescrever, né? Recriar o SP-File. Mas como o cara foi utilizado, né? Então, aí a gente volta lá no começo de tudo, de análise de problema que a gente tem, né? A gente volta analisando o alert do banco de dados. Dentro do alert de banco de dados, que ele loga o startup da instância, independentemente ela foi iniciada com um server parameter file ou se foi iniciada com um arquivo texto, um P-File. Né? Então, vai logar. Mas até então você não sabe localização, né? Mas o bacana é que realmente, pelo menos na versão 19C, eu não consigo afirmar nas versões anteriores. Mas na 19C você consegue ver exatamente qual foi o arquivo, texto, o parameter file que ele utilizou para startar. Né? Então, se eu coloquei no /home /Oracle, eu dei um nome diferente do padrão lá, porque, por exemplo, um init OSL, BKP, a data de hoje, enfim, algo nesse sentido, ele vai te trazer exatamente o caminho completo e o nome do arquivo que foi utilizado para iniciar a instância, né? Ele já fazia isso em todas as versões, tá? Ele já loga para a gente, o alert log, todos os parâmetros que eu utilizei para startar a instância. Ou pelo menos assim, não todos, mas os básicos, os cruciais para você startar a instância. Então, isso já mostra realmente
mas ele não é suficiente para você determinar onde estava o arquivo, né? Sobre localização, realmente, você vê ainda o artlog, ele mostra logo no começo, antes de listar os parâmetros utilizados, ele mostra para a gente uma mensagem lá, utilizando o parameter, as configurações de parâmetro do pfile, e ainda coloca o nome do pfile. No caminho completo, ainda falar qual que é a máquina que utilizou para startar, né? Se houver mais de uma, né? Imagina, por exemplo, que eu posso ter um cluster, né? Se eu subir na máquina 1, se eu subir na máquina 2, na máquina 3, no nó 3, né? Então, o pfile pode ter subido de qualquer lugar. Então, realmente, ele te dá também essa possibilidade de conseguir identificar de qual máquina e onde está qual máquina e a localização completa daquele arquivo pfile. E aí, sim, você consegue tomar uma ação depois, seja para alterar o próprio arquivo, seja para recriar o SPFile, que aí já é uma recomendação que eu faço, né? Vamos corrigir o que foi feito antes, né? Terminar a manutenção que foi iniciada lá e realmente trabalhar dessa forma, senão a gente também perde controle, né? Não é para ficar utilizando esse cara que fez backup para descer e subir instância ali a qualquer momento, né? Porque vai chegar uma outra pessoa depois, vai criar outro, e aí a gente perde controle. Então, realmente, é bom seguir, sempre utilizar os caminhos padrões e recriar o SPFile. Depois que a manutenção terminou, o sucesso e tudo mais, já façam isso. Façam a manutenção, reinicie a instância, recrie o server parameter file e já suba a instância na sequência, já utilizando o server parameter file, que aí não tem erro. Até porque, senão, só com o pfile, você não consegue fazer alteração de parâmetro, utilizando o alter system. Tá? Então, você fica com a instância em pé, mas inoperante do ponto de vista de alteração de parâmetro. Tá? Então, realmente, não é uma boa prática utilizar o pfile para tratar a instância, para manter ela ativa indefinidamente, tá? Tem que ser algo bem momentâneo, realmente, para você ajustar o que você precisa fazer e depois seguir a vida já com server parameter file, que é o arquivo binário, né? Muito bom, JP, muito bom. Então, como sempre, a gente trouxe uma resposta aqui, né, via podcast, uma pergunta do Fábio, e está respondido aí, Fábio, que realmente você tem como descobrir, sim, onde ele buscou esse pfile, e dá para você ver isso no alert log, cara. E paralelo a isso, aí tem várias boas práticas aí a nível de backup, a nível de utilização, assim como o JP pôde explicar aqui para a gente poder te ajudar nessa questão aí, nessa dúvida específica sobre parâmetros de inicialização. Pessoal, lembrando, tá? Nós temos um bootcamp de administração de banco de dados Oracle, que é o primeiro passo para você entender esses conceitos. Você não sabe o que é pfile, o que é uma instância, o que é uma SGA, o que é uma shared pool, o que são os processos backgrounds, o que cada um dos processos backgrounds faz. Cara, é importantíssimo que você comece pelo bootcamp de administração. Dentro do bootcamp de administração, você tem toda essa base, não só do DBA, tá? Se você quer ser DBA, também é o primeiro passo, mas a base também para quem trabalha como desenvolvedor, para quem trabalha com qualquer área na área de tecnologia que trabalha com banco de dados Oracle, né? Sendo um arquiteto, sendo um pré-venda, sendo um cara que mexe ali com BI, com cientista de dados, que tem o Oracle como fonte de dados, tá? Então é importantíssimo que você entenda o que é o Oracle Database, tanto para o ambiente on-premises, tanto para o ambiente cloud, porque esses mesmos conceitos se aplicam quando você está fazendo um provisionamento lá na Oracle Cloud de um banco de dados Oracle, tá? Então, esse é o primeiro passo, estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo para que você se inscreva no nosso Bootcamp de administração, que é o primeiro passo aí para você realmente ter uma carreira de sucesso quando o assunto é banco de dados. JP, mais alguma coisa aí para acrescentar, cara? Nada mais, Guilherme. Acho que foi bem bacana aí de poder trazer essa informação, né? É uma informação, acho que poucas pessoas sabem, só quem pegou realmente destrinchou o alert log vai conseguir determinar isso, mas é uma coisa que a gente faz só quando a gente tem problema, né? Então, realmente é uma coisa bem bacana, é bom saber de um ponto de vista diferente, né? Em relação ao banco de dados, que a gente sempre consultava parâmetro por lá e tudo mais, e ele acaba sendo um parâmetro também, né? E acho que é uma informação bem bacana, bem pertinente aí, a pergunta foi legal demais do Fábio aí. E eu acho que a solução é realmente bem simples, né, nesse caso aí, mas muita gente realmente não sabia, né, como fazer isso. Exatamente, cara. Dicas práticas aí do dia a dia, muitas vezes de quem está perdido e que só quem está no campo de batalha aí fazendo que normalmente acontece e tem esse tipo de dúvida. Então é isso, JP. Fechamos aí mais um podcast, cara. Aquele abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. Fechando aí mais um podcast. Lembrando que essas experiências vão estar disponíveis nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então assine a DBOCM em todos os canais para você não ficar de fora, para você não perder os conteúdos diários que estão rolando por aqui quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!